Então, gente, desculpa que meu aparelho tá um pouco soltinho aqui. Então, na época de Frederic, acreditava que oferecendo instruções sistemáticas e adequadas aos trabalhadores, ou seja, treinando-os, haveria possibilidade de fazê-los produzir mais e com melhor qualidade. Achava que todo e qualquer trabalho necessita preliminarmente de um estudo para que seja determinada uma metodologia própria, visando sempre o seu máximo desenvolvimento. Então, eles estudavam, planejavam uma metodologia para aquele serviço, para aquele setor, para que se pudesse aproveitar o máximo dos funcionários, tá? E daquela execução de tarefa, tá? Em relação à produtividade e à participação dos recursos humanos, estabeleceu a coparticipação entre o capital e o trabalho, cujo resultado refletirá em menores custos, salários mais elevados e principalmente em aumento de nível de produtividade. Então, aqui, o que ele fazia? Vamos resumir isso aqui. Quando você trabalhava, você tinha participação no capital. Quanto mais você executava o seu trabalho, mais você tinha lucros com essa execução trabalhista, tá? Então, o que acontece? Ele incentivava o trabalhador a produzir mais com a promessa de faturar mais, tá? Faturar mais. Então, quanto mais crescia a produtividade da empresa, mais o funcionário também herdava um din-din a mais, tá bom? É isso que ele queria dizer. Em relação ao autocontrole das atividades desenvolvidas e as normas procedimentais, introduziu o controle com o objetivo de que o trabalho seja executado de acordo com uma sequência e um tempo pré-programado, de modo que de não haver desperdício operacional. Então, aqui ele começou a implantar, tá, a execução do trabalho e o tempo do trabalho. Nós vamos carregar isso para a nossa área, tá? Como eu falei com vocês. O que acontece? O controle desse trabalho é feito assim. Nós assumimos o plantão 8 horas da manhã. Nós sabemos que as medicações são feitas ao meio-dia, né? Ao meio-dia nós temos que ter medicações feitas, nós temos que ter sinais vitais feitos, porque os sinais vitais eles são programados na rotina de 12, 18, 24 e 6 da manhã. São sinais vitais de 6 em 6 horas. Esse é o protocolo de todas as casas, tá? Salvo quando o médico vê alguma alteração nesse paciente que passa de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas, não importa, é a critério médico, como eu sempre digo para vocês. Mas o protocolo da casa. Então, o que quer dizer aqui? O trabalho seja executado de acordo com uma sequência e um tempo pré-programado, de modo a não haver desperdício operacional. Então, nós temos que estar com tudo nosso pronto até o meio-dia, porque é protocolo, porque a medicação é de horário, é de 6 em 6 e também os sinais de 6 em 6. Então, é tudo muito bem organizado. Você chega no plantão, assume o plantão, verifica quantos pacientes tem, qual é o seu local de trabalho, que o enfermeiro vai te disponibilizar em termos de enfermaria, vai assumir a sua enfermaria, vai fazer os procedimentos de cuidados do paciente, como banhos curativos menos complexos que o técnico pode fazer, tá? E observação do paciente como um todo. Acabou ali, vai começar a verificação de sinais vitais e logo a seguir as medicações, para que nós temos um tempo viável e um tempo certo para terminar, tá? Tudo, como eu disse para vocês, tem que funcionar como uma engrenagem perfeita, tá? Não podemos estar fazendo medicações de meio-dia às 11 horas da manhã para que você tenha mais tempo para almoçar, ou que você faça 1 hora da tarde porque você quis almoçar antes e deixou pacientes com antibiótico tudo atrasado. É isso que eu quero saber, tá? Não pode haver desperdício operacional. E é isso que Frederic fez.
Inseriu também a supervisão funcional, estabelecendo que todas as fases de um trabalho devem ser acompanhadas de modo a verificar se as operações estão sendo desenvolvidas em conformidade com as instruções programadas. Então, ele inseriu uma supervisão. E se ele inseriu uma supervisão, no hospital nós temos o quê? A supervisão de enfermagem, o supervisor diário, né, daquele plantão, aonde tem o supervisor e os seus técnicos. E ele vai fazer o quê? Ele vai desenvolver, né, as suas atividades em conformidade com as instruções programadas e o técnico vai executar, tá? Essas programações que o enfermeiro fez naquele dia para que tudo saia bem, para que não canse ninguém, para que ninguém fique aborrecido, tá? Finalmente apontou que as instruções programadas devem ser sistematicamente, né, transmitidas a todos os empregados. Então, você vai fazer uma instrução, como eu disse para vocês, né, nós vamos fazer um programa e esse programa a gente vai transmitir a todos os técnicos, para que ninguém fique de fora e ninguém fale que não sabia, tá? Olha, nós temos isso, 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 isso. Cada um vai fazer isso, 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 tá? E nós vamos passar as 24 horas ali com aquele planejamento, executando cada um o seu serviço, tá? E se precisar auxiliar o colega, sim, de boa vontade, né? Às vezes o colega está com uma dificuldade, olha, eu tô com os 4 pacientes ali, mas tem um que eu não tô conseguindo pegar o acesso dele, tá sendo difícil para mim. Você não pode me ajudar e tentar pegar esse acesso para mim, gente? Isso é uma coisa de equipe, não, gente. Não, chama a fulana lá que ela é ótima em acesso difícil. Vamos chamar o colega, tá? E a gente vai executar com muito carinho. Você vai ter gratidão por aquele colega que foi te ajudar e a hora que ele precisar você vai estar ali, né, disponível também para estender a mão. Isso é o senso de equipe, é isso que nós temos que ter, tá? Aqui é muito difícil, tá cada dia mais difícil a gente observar o senso de equipe, como eu disse para vocês, tá? Incluiu um sistema de pagamento por quantidade ou por peça produzida. Então, isso aqui, gente, aquelas fábricas, né, de roupa que você faz uma calça jeans e ela custa 5 centavos aquela a montagem ali. E você tem que produzir 1.000, 2.000, você veja dinheiro. É mais ou menos isso que está dizendo aqui, tá? O sistema de pagamento por quantidade. Isso fazia com que os rendimentos dos funcionários aumentassem de acordo com o seu esforço. Se você fizesse 10 calças a R$1 cada uma, você ganhava tanto. Se você fizesse 1.000, você ganharia muito mais. E isso ia fazendo com que o funcionário ele quisesse fazer cada vez mais. Então, assim, ele conseguiu maximizar significativamente a eficiência da organização. Na enfermagem, a gente não recebe por injeção dada, né? Por curativo feito. Mas o que eu posso dizer para vocês nesse momento aqui o estímulo, né, que ele deu um estímulo para que o funcionário quisesse produzir cada vez mais. E na enfermagem não é diferente. Quando você dá o elogio na hora certa para o técnico, certo? Você estimula esse técnico a sempre estar te ajudando, a sempre estar fazendo o melhor, dando o melhor de si, né? Porque eu acho assim, ele fez aquilo ali, não é mais que obrigação dele. Gente, não custa nada você falar, nossa, maravilha, você conseguiu pegar esse acesso, você é maravilhoso, muito obrigada. Evitou de que eu fosse, né, para pegar um acesso na jugular, de que eu chamasse o médico para pegar uma subclave, uma profunda. Então, assim, parabéns no seu trabalho. Nossa, você fez perfeito, tá? Assim mesmo. Nossa, a gente tem que elogiar. O elogio, ele vale, às vezes, um incentivo. Às vezes não. Ele sempre vale um incentivo para que você esteja fazendo, dando o seu melhor. E quando você tem que corrigir, sim, você vai corrigir. Olha só, fulano, você não poderia ter feito isso, falado assim perto do paciente, né? É constrangedor pro seu colega, você falou assim, então constrange a equipe. A gente sempre tá ali comandando, com carinho, a equipe toda erra. Quando você faz alguma coisa errada, gente, a equipe toda vai levar o nome, tá? Toda, foi a equipe de segunda. E quem fez essa merda aí foi a equipe de sábado. A gente é um todo, tá? Então, quando um erra, todo mundo vai levar o nome. Então, é por isso que nós temos que estar incentivando o melhor daquele profissional, elogiando,
dando força e dando um puxãozinho de orelha com carinho quando necessário, tá bom, gente? Aí aqui tá os dois, né? As duas peças que eu falei que tava lá na quarentena lá, só e resolveram fazer essas teorias maravilhosas que a gente segue até hoje, né? Eficácia e eficiência para o estudioso Peter Drucker. Então, o que ele fala aqui, gente? O Peter, né? Peraí, eu vou... Nossa, tentando passar. Isso. O que é eficácia e o que é eficiência? Desculpa, passou demais. Eficiência vezes eficácia. Eficiência, gente, é fazer certo as coisas, tá? E eficácia é fazer as coisas certas. Então, eu quero que vocês pensem sobre essas duas frases. Fazer certo aquilo que você tem que fazer, né? Isso é eficiência. E a eficácia é fazer aquilo que você tem que fazer certa, com excelência, tá? Isso aqui é muito importante que a gente coloque essa diferenciação de eficiência e eficácia, tá? Na nossa mente. Então, reflita sobre essas frases, tá? Liderança. Deixa eu ver aqui nosso tempinho aqui. Vamos lá. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo mentalidades e comportamentos. A liderança é o que nós buscamos. A liderança é o nosso objetivo. Nós queremos ser líderes e líderes com a nossa equipe, líderes para que as coisas saiam conforme o nosso planejamento. Líder. A palavra liderança tem origem no termo em inglês, né, que é líder, que significa líder. Ele comanda com liderança, tá? Liderança é traduzida para leadership. Um líder é uma pessoa que dirige e aglutina, tá? Ou aglutina um grupo, podendo estar inserido no contexto de trabalho, na escola, no exército e etc. Então, assim, gente, o que eu falo? O contexto de trabalho, o contexto de escola também, que os professores eles são líderes, né? E no exército lá, que tem a liderança deles. Todo lugar tem um líder. E nós temos que saber a diferença de uma liderança por uma chefia. Eu não gosto nada, tá? Quando eles falam assim, chefe de enfermagem. Quem tem chefe é índio, né? Nós temos uma de enfermagem, porque a liderança, ela influencia positivamente, né? Os seus profissionais, né, o comportamento deles sempre positivamente. Você comanda, você atrai seguidores, você atrai olhares de pessoas que te admiram pelo que você faz. Não tem medo do que você é, porque o líder, ele causa admiração, ele causa companheirismo, ele mostra um senso de equipe, né? Nós estamos juntos, vamos fazer tudo junto, a gente é uma equipe, né? Nós somos uma equipe, né? Nós somos ali, vamos fazer tudo legal, estamos juntos aqui, gente, vamos seguir em frente. Isso é um líder. Você respeita o líder e você admira o líder. O chefe não. O chefe é outra categoria, que é uma coisa meio que triste, né? Assim, ao meu ver, tá? A liderança, olha a liderança. Você coloca todos os seus funcionários seguindo a mesma rota que você. Você fala, vamos seguir em frente, a gente vai conseguir. Amanhã, de manhã cedo, nosso plantão vai ser de excelência, vai dar tudo certo. Apesar de todas as dificuldades, nós vamos vencer. Cada um fazendo o seu. Qualquer coisa, cada um pede ajuda aqui, eu também vou ajudar. E a gente forma aí. Tá? É isso que vocês têm que ter em mente, que quando vocês estiverem lá trabalhando, exercitar, né, a liderança, sempre. A liderança pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente, um cargo de liderança. É um tipo de liderança informal, quando o líder é eleito por uma organização e passa a assumir um cargo de autoridade, exerce uma liderança formal. Então vamos falar sobre isso, gente. A liderança de vocês em sala de aula. Vocês já repararam que assim que começa o curso, sempre um sobressai?
naquela turma, que fala pela turma. Eu vou fazer o e-mail da turma, deixa comigo que eu vou fazer o e-mail da turma. Eu vou passar essa lista aqui, todo mundo põe o número de telefone, e daqui a pouco você percebe uma pessoa ou duas ali se destacando. Uma turma de 30, 35 alunos, você observa que alguns se destacam, né, como líderes, que fala, vamos fazer um café da manhã? Amanhã todo mundo traz um pão, um biscoito, um bolo, um suco. É assim. Isso é liderança, isso é uma liderança informal, tá? E quando esse líder eleito, no caso, vamos fazer então a dona fulana ali de líder da turma, né? Ela vai ser a líder da turma. Assim, em termos de movimentar a turma, né? Vamos fazer um café da manhã, vai ter um aniversário de alguém, vamos fazer um trabalho, vamos separar, vai ter uma saída, eu vou arrumar um ônibus, eu vou arrumar uma van. Então, geralmente é assim, tá? Essa pessoa passa a exercer a liderança formal. Ela é classificada pela turma como líder, né? E ela é autorizada a fazer com que todo o trabalho da turma seja passado ali por ela, né? Ela tem ali a autorização de todos da turma para fazer. Então, isso sim, tá, gente? É a liderança formal, quando ela recebe autorização para realizar aquele tipo de serviço. Aqui tá a liderança. A liderança, você está sempre na frente, mas assim, liderando, tá? Sem aquele comando de chefia, tá? A liderança está relacionada com a motivação, porque um líder eficaz sabe como motivar os elementos do seu grupo ou equipe. A liderança é um comportamento que pode ser exercido e aperfeiçoado. As habilidades de um líder envolvem carisma, paciência, respeito, disciplina e principalmente a capacidade de influenciar os subordinados. Eu não gosto nem dessa palavra subordinado, gente. Essa palavra, mas eu acho que somos todos equipe, somos todos companheiros, estamos no mesmo barco e vamos remar na mesma direção, tá? Obviamente que a enfermeira ela vai liderar, né? Mas liderar com aquele carinho, com aquele respeito a toda a equipe, tá? Saber desculpar, pedir desculpa na hora certa, saber falar com carinho, saber chamar, né, a atenção do técnico se alguma coisa errada acontecer, com aquele carinho de mãe, tá? Aquele carinho mesmo, porque nada é feito na força. A gente não consegue nada na força, gente, nada, absolutamente nada. Alguns homens nascem para liderar e outros para serem liderados. Isso é da personalidade de cada um. Como eu disse, às vezes na sala aparece um ou dois que você vê que tem a liderança nata no sangue, né? Ele começa a movimentar a turma de uma forma que você percebe a liderança, tá? Não existe um estilo único de liderança que melhor desenvolve o trabalho. O estilo deve variar conforme a situação e com as pessoas envolvidas. Então, isso sim, você exerce cada estilo conforme aquela equipe. Às vezes você tem uma equipe de técnicos mais idosos, né, que ali mais antigos, então você tem que ter um tipo de liderança com eles, um jeito de falar com eles diferenciado. E quando você pega uma equipe de jovens, né, de às vezes muito jovens, você também tem que ter um jeito de falar com o jovem, você tem que ter um jeito de comandar aquela equipe de jovens ali de uma forma diferenciada, tá? É isso que está dizendo aqui. Quais são as funções de um líder, gente? Aquele que toma decisões, conselheiro, comunicador, assume riscos, sim, agente de mudanças e visionário. Ele vai à frente, né? Ele tem a visão além do alcance, tá? Se você vê aqui na enfermaria 2, tem um paciente ranzinza, um paciente que xinga, que fala palavrão, que agride a equipe. Você observa ali na enfermaria 2, o seu João é bem agressivo. Então eu não vou botar a Ana, porque ela é muito estourada. Se ela for para aquela enfermaria 2, ela vai engalfinhar com aquele paciente. Uma hora ele vai tirar ela do sério. Então eu vou pegar uma que seja mais calma, maleável, que não seja tão explosiva e vou botar naquela enfermaria, tá? Então isso tudo, gente, ele vai tomar, né, a decisão certa e ele vai ser visionário, ele vai ver que vai dar problema se ele colocar uma certa pessoa ali dentro de uma enfermaria assim, tá bom?
bom? Então, é por isso que essa comunicação entre técnico e enfermeira é importante, tá? E às vezes você fala, ai, olha, tem um paciente ali que eu não consegui me dar bem com ele tá falando coisas, já tô ficando aborrecida. E o enfermeiro, por si, ele vai lá e troca você com outra pessoa, tá? Isso tudo na conversa, na explicação, tudo conforme tem que ser, tá, gente? Ele é um avaliador, ele avalia o serviço de cada pessoa e vê qual é a aptidão daquela pessoa. Eu vejo que ela não é legal a agência. Sim, a agência para que ela possa pegar a prática, mas eu sei que a área dela é clínica médica, é clínica cirúrgica, é maternidade. Então, assim, pode avaliar conforme o técnico, a sua aptidão, né? O seu gosto, né? É diplomata, tenta fazer aquele, vamos deixar disso, não vamos brigar por causa disso, vai dar tudo certo. Intermediador, facilitador, influenciador e modelo de conduta. Modelo de conduta, quando você fala assim, olha, eu não quero que vocês venham, tá? Com anéis, com adornos, com brincos compridos, pode ser o curtinha, hoje nem tá deixando mais, tá? Nem os pequenos, tem hospitais que você não entra. Macaé você não entra com curtinho, com comprido, você não entra com nada. Eu não posso deixar você entrar desse jeito, mas eu tô lá com os anéisão. A unha pintada de vermelho. Hoje em dia o protocolo você pode ter qualquer cor de unha, desde que não esteja descascada. Não pode estar descascada por conta da bactéria se infiltrar ali, tá? Por debaixo do esmalte. Mas as unhas têm que ser curtas, gente. Então eu posso falar assim, olha só, semana que vem vocês cortem a unha de vocês, porque não vai poder ficar com essa unha grande aqui. E eu com uma unha de 2 metros na mão, Zé do Caixão, e falando para o outro cortar a unha. Então isso que é o modelo que dá o exemplo, tá? E você tem que mostrar que não pode, mas você não pode fazer, né? A minha avó sempre falava, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, se a enfermeira tá com a unha de 2 metros, ela vai estar abrindo porta para o técnico também tá com a unha de 2 metros. Tá bom, gente? Isso que quer dizer modelo de conduta. Vamos falar sobre os tipos de líder, tá? O líder autoritário mantém forte controle sobre o grupo, reduz a criatividade e autonomia dos liderados. O próprio líder determina as tarefas aos seus colaboradores, obediência por imposição. Esse é um tipo de líder que eu tenho asco, verdadeiro nojo. Por quê? Olha só, gente. Ele controla o grupo de todas as formas. Ele não deixa que a criatividade daquele técnico, que o eu dele saia, né? Ele fica com medo de ser chamado a atenção, de fazer alguma coisa, de conversar com o paciente, de alguma coisa de ser chamado a atenção. Então ele mantém um forte controle sobre o grupo, tá? Reduz a criatividade e a autonomia dos liderados. Por quê? Porque quando ele chama a atenção de alguma coisa que não é para que seja chamada, aquilo é o jeito do técnico, ele não está passando por cima de nenhuma lei do Corém, ele não está sendo agressivo, nada, é o jeito dele. Então, quando você faz isso, você reduz a criatividade, tá? E a autonomia do liderado, porque o técnico ele tem autonomia, sim, para executar os seus serviços, tá? Ele vai ter aquela responsabilidade e ele executa ali de um jeito dele. Então, assim, esse líder autoritário, ele impõe, tá? Impõe o jeito dele para o técnico. O próprio líder determina as tarefas aos seus colaboradores. Você vai encaminhar o técnico, sim, para uma certa tarefa. Agora, se ele falar que não tem condições de exercer aquela tarefa, que ele não está em condições de fazer aquele tipo de função, você tem que pensar, você tem que ponderar, tá? E modificar o seu pensamento. Ou você colocar ele em outro setor, você remanejar esse funcionário. Mas só que o líder autoritário, ele fala, meu filho, se você veio trabalhar é porque você tem que estar bem. Se não tivesse bem, não viesse. Faltasse, desse um atestado, mas aqui você vai ficar nesse setor porque é aqui que eu te quero. Não existe, tá, gente? E obediência. O técnico, ele obedece esse líder por imposição, às vezes por medo de perder o emprego, tá? Por medo de uma advertência, de ser levado à coordenação geral, tá? Ele não obedece porque ele aceita o que você falou, que ele concorde com o que você falou, tá? Ele só obedece por medo,
pela imposição que você fez a ele, algum tipo de ameaça, tá? Que é uma coisa fora da lei, tá? Isso vocês podem saber que a lei, ela não aceita esse tipo de coisa, de imposição assim, autoritarismo que você faz com que o funcionário fique amedrontado, tá? De jeito maneira. Aqui é um líder autoritário, né? Que os funcionários têm que estar aos pés dele, tem que fazer tudo o que ele quer, tá? Ele grita, ele faz o que ele quer e as pessoas se calam por medo. Esse tipo de líder, que eu nem chamo, eu chamo de chefe, né? É horrível. Aqui tá mostrando o líder autoritário, que foi. E aqui também, ó, autoritarismo puro, que é uma coisa. Vamos ver o tempo aqui, galera. Vamos parar, tá? E a gente volta aqui em tipos de líderes, tá?